Muita gente me pergunta como é que eu me organizo para ler, que ainda que eu tenha 2 filhos e trabalho fora e tenha serviços de casa e tenha um blog e mantenha um canal, eu ainda consiga ler. E vocês podem achar, depois daquele meu vídeo sobre os cadernos de organização, que eu tenha realmente um esquema. E na verdade, até um pouco tempo atrás, eu tinha realmente um esquema montado de como conseguir ler tanto no mês. Mas vocês bem sabem que as coisas que às vezes a gente programa, né, que a gente planeja, acaba saindo assim da ordem de planejamento, a gente acaba burlando algumas coisas e não sai exatamente como a gente queria que saísse. As minhas leituras também se enquadram aí, né, nesse lugarzinho. Contudo, eu posso dizer a vocês que essa questão da organização do tempo, né, da esquematização de como é que você usa seu tempo vai ser muito importante para você se tornar um leitor de quantidade, né? E aí eu vou levantar um ponto importante. Um leitor de quantidade e um leitor de qualidade são duas coisas diferentes. É impossível, né? Eu, leitora Carol, conseguir pegar 2 livros pesados, por exemplo, um Dr. Faust e Uns Miseráveis, e conseguir ler os 2 em um mês. Porque eu me conheço, eu conheço o meu nível de atenção à história. E eu sei que o meu tipo de leitura dinâmica não vai funcionar com esse tipo de livro, porque é o tipo de livro que você precisa esmiuçar. Então sim, tem momentos que eu tenho que fazer um pouco dessa leitura dinâmica, e talvez eu tenha aprendido isso com biblioteconomia, né? Com a necessidade que o bibliotecário tem de entender um pouco sobre aquele livro para poder fazer, sei lá, tipo uma ficha catalográfica, para saber onde colocar aquele livro dentro de uma biblioteca. E aí sim, você acaba, né, aprendendo esses macetes da leitura dinâmica, que na verdade não são macetes que eu possa vir dizer a vocês, minha gente, o macete 1 é esse. Não, é um macete de você ter uma leitura rápida. Eu sempre fui uma leitora rápida, sempre, desde que eu era menina. Eu falo rápido. Tudo meu, como dizia meu pai e minha mãe, é muito apressadinho, inclusive o ato de ler. Mas eu vou dizer a vocês aqui mais ou menos como é que eu me organizo, né, nesse quesito de leitura. Como eu disse a vocês, eu entro no trabalho 6 horas da manhã, eu bato de 6, eu trabalho 6 horas, são 30 horas semanais, então eu fico de 6 às 12. Só que meu trabalho ativamente, eu só venho começar a partir das 7h30, 8 horas. Então esse período da manhã, né, de 6, que é a hora que eu bato, até as 7h30, 8 horas, é um período muito calmo lá no meu trabalho, que praticamente tem 1, 2, 3 gatos pingados. É um bom momento de leitura. E dependendo do livro, né, que eu estiver lendo, eu consigo ler 100 páginas em 1 hora, em uma sentada dessas. Dependendo do livro, tá, gente? É importante também dizer aqui a vocês que tem livros e livros. Como eu disse anteriormente, tem livros que vão exigir mais de você e livros que vão exigir menos. Vai de você, enquanto leitor, se organizar, saber da sua capacidade e se organizar para poder balancear isso aí, para você ter uma quantidade de leituras decente. Então, em uma manhã, com um livro leve, tipo um romance de época, por exemplo, eu consigo ler 100 páginas assim, nessa 1h30. Outras horas livres que eu tenho do dia, a hora que Elis cochila de tarde. Tá bem puxado esses dias, porque ele na verdade começou na creche, então tipo essa 1h30 que eu tinha pela manhã logo cedo, eu não tô tendo mais, porque Elis tá tendo que ir comigo logo cedo e a creche só abre de 7. Então Elis fica de 6 às 7 lá comigo, leva ela pra creche, e o período que eu volto pro trabalho já são 7h30, então é hora de começar a trabalhar. Esse período da manhã acabou sendo cortado da minha vida, então não tô conseguindo ler mais pela manhã. E quando eu tô chegando de tarde, né, a hora que Elis cochila, à tarde, hoje ela tira um sono bom por causa da creche, então ela dorme tipo umas 2 horas na tarde. Eu poderia pegar 1 hora dessa e transferir para leitura, ler essas 100 páginas que eu perdi pela manhã. Só que eu ainda estou tentando me acostumar a esse ritmo dela estudando numa creche, de mim levando ela, levando bolsa e peso, entendeu? Tá muito desgastante esse início. E até que eu me acostume vai demorar um pouco. Mas as minhas intenções são exatamente essas, dessas 2 horas do cochilo deles de tarde, que depois da creche, né, ela começou a dormir 2 horas numa tarde, eu pegar 1 hora para leitura e outra hora para fazer outra atividade, seja da casa, seja pro canal, seja pro blog. E aí, que outra hora eu tenho livre? Elis já tá maiorzinha, sabe? Ela já brinca, ela já se distrai com outras coisas. Então, esses momentos que ela tá distraída, que eu tô mais aliviada de tempo, eu consigo também pegar livros. E outra hora interessante é a hora que ela dorme à noite. Apesar de ser uma hora bem cansativa, dá pra ler. Agora, eu leio mais à noite no Kindle, que é para não acender nenhuma luz no quarto, para não distrair as crianças, para não despertar os dois. Então, o que eu tiver de leitura no Kindle, eu consigo ler nesse horáriozinho um pouco antes de dormir, que é bem pouco mesmo, gente, tipo meia hora.
também é a hora que eu costumo pegar Improváveis para escrever, né? Que é o livro que estou terminando agora, que eu estou terminando revisão, estou terminando tudo agora. Então a hora que eu pego Improváveis é a hora que os dois dormem, é a hora do silêncio da casa, é a hora que eu consigo render escrevendo. Ler, a minha concentração de leitura é muito maior do que a minha concentração de escrita, então eu consigo ler em qualquer ambiente, com barulho que for. Eu sou bem Rory Gilmore nisso. E essa questão de meta, quando eu não tinha Elise, eu tinha uma meta de uns 150 páginas ao dia. Entre 100 e 150, dependendo do livro que eu estava lendo. E assim, eu já comentei com vocês que eu não sou uma leitora de um livro único, acabo, leio outro, acabo, leio outro. Eu sou uma leitora que lê várias coisas ao mesmo tempo. Eu sempre tento pegar um livro mais pesado, que normalmente é o livro que fica no Kindle, e um livro mais leve, que é o livro que eu estou folheando durante o dia. Porque o que precisa de mais atenção, eu leio à noite, que é quando está no silêncio da casa. E o que eu consigo ler fazendo outras coisas, eu leio durante o dia. Então eu tinha essa meta de 150 páginas, que está totalmente furada, né, esse mês, por causa de Veda, por causa desse começo de Elise em creche. Eu estou me habituando na volta ao trabalho, né, porque em março estive de férias, então abril eu voltei a trabalhar. Elise começou em uma creche, e teve mês de Veda, então assim, esse mês foi um fiasco de leitura. Mas mesmo com os filhos, mesmo com tudo que eu passo, até esse momento, né, até mês passado, eu conseguia ter um rendimento interessante para uma mãe que faz a quantidade de coisas que eu consigo fazer durante o dia. Carol, você faz 100% tudo? Eu acredito que não. Eu acho que para você ter 100% de alguma coisa é preciso 100% de dedicação. Eu acabo não tendo esse 100% de dedicação, então tudo meu é muito partido. A minha leitura é muito rápida, pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa da leitura que eu não consiga pela rapidez, né, pela velocidade que eu preciso estar lendo. Mas de modo geral eu consigo aproveitar, eu consigo ter uma discussão bacana. E quando eu acho que não foi suficiente minha leitura, dificilmente eu vou reler, tá, aquele livro, mas eu entro em fóruns, eu entro em discussões com pessoas que leu, para ver se os pensamentos são parecidos, ver as opiniões dos outros sobre isso. Então, minha gente, é basicamente isso. Eu divido os horários disponíveis do meu dia, eu tenho que ter um horário disponível para leitura, tá? Eu acho que isso é importante. Não adianta você dizer, mas eu tenho outra prioridade. Se você tem outras prioridades, então não fique com dor na consciência porque você não tem tempo para ler. Tempo a gente prioriza. Então, todos os dias eu tenho que ter um horáriozinho, nem que seja meia hora de leitura. Esse mês está difícil, mas é uma coisa que é padrão meu. Eu tenho que ter essa horazinha do dia de leitura, porque é o que eu me sinto confortável fazendo a ler. Ter um limite, né, uma quantidade mínima de páginas por dia, eu também acho muito interessante. Antigamente eu marcava com flags, né, com os post-its no livro, tipo, esse livro, esse dia eu preciso ler até a página 50, então eu marcava lá com post-it até na página 50 para saber exatamente onde eu tinha que parar. Ver esse avanço da leitura me ajudava, entendeu, a pegar gás, a continuar. Então eu tinha uma planilha antigamente que eu colocava a meta do dia, o livro que eu estava lendo naquele dia e a meta do dia. E eu anotava se eu conseguia cumprir ou não, quanto faltava para o outro dia. Eu tinha que acumular e ler o do dia e o que faltou no outro dia. E se eu tinha um rendimento maior, eu diminuía o tempo de leitura do outro dia. Não sei se vocês estão entendendo, parece um pouco complicado, mas não é, tá? Então, gente, basicamente é isso aí que eu faço. Eu priorizo, tenho que ter um tempo de leitura por dia. E quando eu não tinha Elise, eu fazia essa tabela. E eu cumpria, de fato, essa tabela no dia. E aí eu conseguia ler 10, 12, 14 livros no mês. Quero saber de vocês. Vocês têm algum esquema de leitura? Como é que vocês se organizam para ler? Beijos, até a próxima.